Olá, tudo bem? Eu sou Eloir Bodô, estou abraçando você carinhosamente, onde quer que você esteja, tá bom? Quero começar esse vídeo de hoje falando que a gente vai fazer umas mudanças aqui no canal. Eu vou focar em outro tipo de assunto, né? Você já está acostumado, você que me acompanha, você que está inscrito no canal. Aliás, é um privilégio tê-los aqui com a gente, tá? Muito obrigado pelo seu prestígio e tudo mais, tá bom? Se você achar que os assuntos que vamos tratar sejam assuntos que coadunam com a sua ideia, com o seu pensamento de vida, continue com a gente, indique o canal para alguém, se inscreva no canal, você que não é inscrito, né, e compartilhe, dê seu like aqui, que é muito importante para a gente que está começando no YouTube, tá bom? Um grande abraço para você, vamos juntos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Serra da Canastra, o segredo por trás do queijo, do café e do velho Chico. Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. E você já ouviu falar da Serra da Canastra? Já visitou? Já teve alguém que conheceu e falou muito bem da Serra da Canastra para você? Pois é, você sabia que existe em Minas Gerais um lugar onde nasce um dos rios mais importantes do Brasil, onde um queijo artesanal virou patrimônio cultural, onde o café está se transformando em um dos produtos de origem reconhecida e onde ainda é possível encontrar o lobo-guará, tamanduá-bandeira, o tatu-canastra e até onça-parda circulando por uma das áreas mais preservadas do Cerrado. Pois é, esse lugar existe e se chama Serra da Canastra. E talvez você conheça a Serra da Canastra pelos famosos queijos, pelas cachoeiras ou pelas nascentes do Rio São Francisco. Mas existe uma história acontecendo por trás dessa paisagem que pouca gente conhece. Uma história envolvendo água, agricultura, queijo, café, turismo, dinheiro e qualidade de vida. E a pergunta é, o que está fazendo a Serra da Canastra se transformar em uma das regiões mais interessantes do interior de Minas Gerais? E é isso que vamos abordar nesse vídeo de hoje. Portanto, fique comigo até o final, você vai se surpreender. Antes de tudo, existe uma curiosidade importante. A Serra da Canastra não é uma cidade. É uma região formada por serras, vales, chapadões, áreas rurais e vários municípios que compartilham uma identidade muito forte. Quando falamos do território relacionado ao Parque Nacional da Serra da Canastra, aparecem 6 municípios: São Roque de Minas, Vargem Bonita, Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória e Capitólio. E existe um detalhe histórico impressionante. O Parque Nacional foi criado em 3 de abril de 1972 com o único intuito de proteger as nascentes do Rio São Francisco. E olha o tamanho disso. São aproximadamente 197.972 hectares dentro do bioma cerrado. Quase 2.000 quilômetros quadrados. É território de sobra para você dirigir, andar, subir uma serra, atravessar uma estrada de terra e ainda ter a sensação de que está muito longe de tudo. Agora vem outra curiosidade. Por que a paisagem é tão diferente? A Canastra não é simplesmente uma região de montanhas. Ela combina serras, chapadões, vales, campos de altitude, paredões e nascentes. Em alguns pontos, os chapadões chegam a aproximadamente 1.000 a 1.400 metros de altitude. E existem escarpas com paredões que podem ultrapassar 200 metros de altura. Foi justamente o formato de uma delas que originou o nome Serra da Canastra. E com certeza a maior riqueza disso tudo se encontra embaixo da terra: a água. É aqui que está a nascente histórica do Rio São Francisco, um rio que atravessa diferentes regiões do Brasil e tem enorme importância econômica, social e ambiental. Ou seja, quando você olha para a Serra da Canastra, não está olhando apenas para uma paisagem bonita, está olhando para uma das áreas estratégicas de água do país. E quem mora no meio de tudo isso, como vive? Vamos fazer um exercício. Agora imagine uma região gigantesca, mas com cidades pequenas. Somando os 6 municípios associados ao parque, o censo de 2022 registrou aproximadamente 62.000 habitantes. São Roque de Minas tinha 7.129, Vargem Bonita, 2.158 habitantes, Delfinópolis, 8.393, São João Batista do Glória, 7.652, Capitólio, 10.380
E Sacramento, o maior município desse conjunto, tinha 26.670 habitantes. Percebe a diferença? Existe muito território e relativamente pouca densidade demográfica. E isso cria uma característica que muita gente procura hoje: tranquilidade, menos trânsito, menor densidade urbana, mais contato com a natureza e ritmo de vida mais lento. Mas existe o outro lado da história: hospitais especializados, universidades, empregos corporativos e determinados serviços não estão disponíveis na mesma escala encontrada em grandes cidades. Então a canastra oferece uma troca. Você abre mão de parte da conveniência urbana e ganha espaço, natureza e tranquilidade. Mas afinal, de onde vem o dinheiro para quem vive na Serra da Canastra? Aqui começa uma das partes mais interessantes. Porque muita gente olha para a Serra da Canastra e pensa: é uma região turística. Sim, mas não é só isso. Durante muito tempo, a economia esteve fortemente ligada à agricultura, pecuária e produção de alimentos. E existe um produto que praticamente virou sinônimo da região: o queijo canastra. Mas o queijo não é apenas um alimento, ele representa uma cadeia econômica inteira. Perceba, tem produtor, criação de gado e produção de leite. Tem mão de obra, manutenção, transporte, comércio, restaurantes, turismo e tem, principalmente, uma história passada de geração para geração. O modo artesanal de fazer o queijo Minas artesanal foi reconhecido pelo IPAM como Patrimônio Cultural do Brasil em 2008. E se eu disser para você que o queijo não é o único produto que está colocando a canastra no mapa? Porque existe um outro gigante chegando para contribuir para essa história. Eu estou falando do café. Talvez você não saiba disso, mas a canastra também é terra de café. E esta é uma das maiores curiosidades dessa região. O território do café da canastra reúne 10 municípios: Bambuí, Capitólio, Delfinópolis, Doresópolis, Medeiros, Pimenta, Pinhuí, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita. E os números impressionam. São aproximadamente 33 mil hectares plantados. A produção está espalhada em mais de 1.100 propriedades, com uma média de 750 mil sacas de 60 quilos por ano. Estamos falando de algo próximo de 45 milhões de quilos de café por ano. É café para abastecer muitas xícaras. Mas existe um outro detalhe muito importante: o café não movimenta somente quem planta. A cadeia envolve fornecedores de insumos, assistência técnica, produtores, armazéns, empresas de torrefação, transporte, comércio e serviços. Ou seja, quando o café cresce, a economia ao redor dele também cresce. Segundo dados divulgados pelo Sebrae, a cadeia cafeeira da região envolve cerca de 21.500 empregos diretos e indiretos, considerando o território demarcado. E tem mais: em 2023, o café da canastra conquistou indicação geográfica na modalidade Denominação de Origem, concedida pelo INPI. Na prática, isso ajuda a transformar a origem em valor. Não é simplesmente café produzido em Minas, é café da canastra, e isso muda a conversa no mercado, porque origem pode significar identidade. Identidade pode significar diferenciação, e diferenciação pode significar maior valor agregado. Mas o que há de tão especial nesse café? Agora vem outra curiosidade. A região possui características de solo, altitude, clima e ambiente que contribuem para as características do café. O território está em uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, com diferentes tipos de solos e afloramentos rochosos. E os cafés da região podem apresentar características sensoriais associadas a mel, frutas amarelas, frutas tropicais e cítricas, além de notas de chocolate, castanhas e elevada doçura. Ou seja, o mesmo território que produz o queijo famoso também está tentando construir uma identidade para um café de qualidade. E isso abre uma oportunidade econômica enorme. Porque pense bem: queijo, mais café, mais natureza, mais turismo. Qual o resultado disso? Você consegue perceber que existe algo muito maior acontecendo na Serra da Canastra? Porque eles não precisam vender apenas um produto. A canastra pode vender uma experiência completa. E é aqui
que o turismo entra na história. Imagine passar alguns dias na Canastra, de manhã conhecer uma fazenda de café, depois experimentar um queijo produzido ali mesmo, à tarde visitar uma cachoeira, no dia seguinte fazer uma trilha, conhecer a nascente do São Francisco, almoçar em um restaurante local, dormir em uma das pousadas, comprar produtos artesanais e voltar para casa levando o café e o queijo produzidos na Serra da Canastra. Percebe o que aconteceu? Você não investiu seu dinheiro em uma única atividade. Você movimentou uma cadeia econômica inteira. E é exatamente esse tipo de turismo que pode transformar uma região inteira. A Canastra reúne cachoeiras, trilhas, montanhas, fazendas, queijarias, gastronomia, aventura e natureza. Entre os principais atrativos está a famosa cachoeira Casca d'Anta, além da nascente histórica do São Francisco. E municípios como Delfinópolis vêm ampliando sua vocação para o turismo ecológico rural, gastronômico e de aventura. Mas existe uma estratégia ainda mais interessante. Agora imagine, juntar tudo isso em uma única rota: café, queijo, gastronomia, natureza, mais aventura, mais experiências rurais. Essa ideia começou a ganhar força na região. O objetivo é simples: fazer com que o turista não apenas passe pela Canastra, mas que fique, que consuma, que conheça, que compre e volte sempre. Porque existe uma diferença enorme entre receber um turista que passa algumas horas e receber um turista que fique 3, 4 ou 5 dias. A segunda opção é mais interessante, movimenta muito mais dinheiro. Pousadas, restaurantes, guias, fazendas, queijarias, café, transporte. Percebeu essa espécie de efeito dominó que pode ser provocado? Um só turista pode gerar renda para dezenas de pessoas. Agora vamos colocar os pés no chão, porque não adianta romantizar. A qualidade de vida tem dois lados. De um lado, o ar mais limpo, contato com a natureza, menos trânsito, menor densidade urbana, alimentação produzida localmente, ritmo de vida mais tranquilo e uma forte identidade comunitária. Para muita gente isso vale ouro. Mas existem os desafios. Por exemplo, a oferta de serviços especializados é menor. A saúde, educação superior e determinadas oportunidades profissionais podem exigir deslocamento para centros maiores. E existe outro desafio que tem que ser levado em consideração. Quanto mais a região crescer, mais será a pressão sobre a infraestrutura local. Mais turistas significam mais veículos, mais hospedagens, mais consumo de água, mais resíduos, mais necessidade de saneamento, mais pressão sobre estradas e áreas rurais. E aqui aparece a grande pergunta: como crescer sem destruir aquilo que justamente faz a Canastra ser tão especial? O futuro pode estar justamente na união entre a tradição e a economia. A Serra da Canastra possui uma combinação difícil de encontrar. É um produto gastronômico reconhecido, como já falamos. Tem café, tem parque nacional, tem biodiversidade, tem água, tem paisagens espetaculares, tem turismo rural, aventura, gastronomia e está relativamente próximo de grandes mercados consumidores do Sudeste. Isto cria uma oportunidade, mas existe uma condição: o dinheiro precisa circular dentro da própria região. Não adianta trazer milhares de turistas se a maior parte do dinheiro vai embora. O produtor precisa ganhar, o pequeno empresário também, o guia precisa ganhar, assim como os restaurantes, as pousadas, os artesãos e principalmente a população local precisa perceber que preservar a região também pode ser economicamente interessante. Para concluir, qual o maior ensinamento disso tudo? Talvez essa seja a maior curiosidade de todas. A riqueza da Serra da Canastra não está simplesmente em uma mina de ouro, não está em grandes fábricas, não está em arranha-céus. A riqueza está naquilo que já existe: na água, nas montanhas, no cerrado, nos animais, no queijo, no café, nas fazendas, nas pequenas cidades e principalmente nas pessoas. Porque a Canastra mostra uma coisa muito interessante: a natureza também pode ser economia. Uma nascente pode ser patrimônio, uma fazenda pode ser atração turística, um produtor rural pode ser empreendedor. Um queijo pode ser patrimônio cultural, um café pode carregar o nome de uma região, uma cachoeira pode gerar empregos. E uma pequena cidade pode construir seu futuro sem necessariamente virar uma grande cidade. Mas existe uma pergunta que vai acompanhar a Canastra nas próximas décadas: será possível crescer sem destruir exatamente aquilo que faz com que as pessoas queiram conhecer esse lugar?
Essa talvez seja a maior missão da região, porque se fizerem isso direito, a Serra da Canastra poderá transformar natureza, tradição, agricultura e turismo em um modelo de desenvolvimento que muita gente vai querer conhecer e replicar. Talvez seja exatamente por isso que esse lugar seja tão fascinante. Na Canastra nasce o velho Chico. Acontece a cura do queijo. Cresce um café cada vez mais valorizado. E aqui na Canastra, tradição, natureza e futuro estão tentando caminhar juntos. Essa é a Serra da Canastra. E é exatamente assim que ela é. Agora eu quero saber de você. Você moraria num lugar como este ou prefere a correria das grandes cidades? E se você já conhece a Canastra, nos conte a sua experiência aqui nos comentários. Qual foi o lugar mais impressionante que você conheceu por lá? Olha, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like, acompanhe os próximos conteúdos, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de assunto, que ainda existem muitos lugares no Brasil e no mundo que parecem comuns, até você descobrir o que realmente existe por trás deles.